Olá, hoje no nosso programa a gente entende sobre Bitcoin, Open Bank e Pix. Esse bate-papo acontece via Skype com o doutor Marcelo Godke, que esclarece todas as nossas dúvidas sobre o tema. A gente hoje também aprende a fazer tiaras customizadas. Eu estou recebendo a Adriana Pena, que é design de chinelo e tiaras, para nos ensinar essa peça. Então não sai daí não, que o nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência e pelos recados nas redes sociais. Eu sempre te espero no meu Instagram, @jaquestefano, e na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. Através destas redes sociais, você pode deixar o seu comentário ou a sua pergunta enquanto o programa acontece. Pode enviar também para nós a sua sugestão de tema ou ainda acompanhar um pouquinho dos bastidores, do que acontece ao vivo no programa, do meu dia a dia, aquele complemento que vocês gostam, look, maquiagem, tá tudo por lá, tá? Ali também sempre tem uma palavra para poder te abençoar, edificar a sua vida. A gente, inclusive, conta com a sua participação por telefone. Você pode ligar para 0 operadora 11 3337 5886 enquanto o programa acontece, para poder participar, fazer a sua pergunta, ter a sua dúvida esclarecida. A gente já começa o programa conversando com o doutor Marcelo Godke, que é advogado, e esse bate-papo acontece via Skype. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo, é um prazer conversar com o senhor, ainda mais sobre esses temas que eu sei são palavras que estão aí nos jornais, são palavras que a gente escuta algumas pessoas falarem, mas eu acredito que ainda nos falta muita informação. Inclusive, a gente vê alguns países, vamos começar pelo Bitcoin ou pelas criptomoedas, doutor, e eu já queria começar entendendo o que acontece. Tem país que aceita e parece que o país para de aceitar. Como que está essa questão aqui no Brasil? O que são as criptomoedas? Olha, uma criptomoeda não é uma moeda oficial. O nome que é utilizado acaba enganando um pouco, e por conta disso que algumas pessoas vêm chamando de criptoativo, né? E por que ele é cripto? Porque ele vem de criptografia. Então é um código criptografado e que precisa de um algoritmo para poder desconstruir e entender o que está por trás dele, né? E ele não é uma moeda, porque a moeda tem uma função jurídica específica e tem uma função econômica específica, né? E o criptoativo, ele não atende nenhum nem outro. Aqui no Brasil, moeda é só o real, tá? O dólar, por exemplo, o euro, eles são moedas estrangeiras, então não são considerados moedas, né? Então são ativos que são classificados como moedas estrangeiras. E o criptoativo não é considerado moeda porque a lei fala que no Brasil só o real é moeda. Por que ele é um ativo? Porque assim como eu posso deter, por exemplo, ações da Petrobras, eu posso deter um título que eu compro no mercado de capitais da Vale do Rio Doce, por exemplo, eu posso deter criptoativo, tá? Então ele simplesmente é um ativo que tem essa característica de ser desmaterializado, tá? Então, apesar de ser chamado de criptomoeda, popularmente chamado de criptomoeda, ele não é efetivamente uma moeda, tá? O que ele é, então? É uma maneira da pessoa, por exemplo, guardar dinheiro, né? Ou uma pessoa usar aquilo para tentar fazer algum tipo de transação. Então, por exemplo, eu posso, fazer a compra de uma casa. Ao invés de comprar e pagar em dinheiro, eu posso comprar o criptoativo, esperar o valor daquele criptoativo subir. Quando ele subir, eu troco por uma casa, por exemplo, se tiver alguém disposto a aceitar o criptoativo, né? Como, entre aspas, a moeda de troca pela casa. Doutor, eu li algumas entrevistas que chamaram muito a minha atenção, algumas matérias que chamaram muito a minha atenção sobre o crescimento do Bitcoin. Então, por um tempo, cresceu muito, aí depois estagnou. E quando a gente fala de alguns, o senhor falou esperar subir, tem crescimentos de Bitcoin que acontecem em algumas épocas que são impressionantes pelo que eu leio. É tudo isso mesmo? Exatamente. O problema todo é a escassez que Bitcoin está começando a apresentar no mercado. Então, quem idealizou o Bitcoin, ele inicialmente colocou um teto no número de Bitcoins que podem ser emitidos. Então, em tese, pelo que tudo indica, né, a técnica indica, há uma escassez de Bitcoins e, portanto, as pessoas procurando cada vez mais, o preço tender a subir. Só que, como todo ativo, o valor do Bitcoin
está sujeito a oscilações. Então, o valor do Bitcoin passou de $50 mil e ele chegou a cair para 30 e poucos mil dólares recentemente. Então, da mesma maneira como ele sobe, ele pode cair. Agora, o que a gente vem percebendo é, mesmo que ele tenha quedas bruscas, no longo prazo, a tendência tem sido sempre de alta. E assim, eu não estou dando aconselhamento de investimento, porque eu sou advogado, não sou uma pessoa que aconselha ninguém a fazer investimento. Mas o que dizem aí é que a tendência é que ele continue subindo no médio prazo aí. No longo prazo, vão surgir alguns desafios ao Bitcoin. Um deles seriam os outros criptoativos, né, chamados alternativos, que são apelidados de altcoins. Alt é de alternativos, né? E coins de moeda. E que alguns outros podem vir a tentar disputar o espaço do Bitcoin. Elon Musk, que é o fundador da Tesla, né? Ele falou recentemente, 1 ou 2 dias atrás, que ele pretende a sua própria criptomoeda, seu próprio criptoativo. Como vai acontecer? Mas, por enquanto, a rainha das criptomoedas é o Bitcoin. Agora, doutor, o senhor deu toda essa introdução e nos ajudou a entender, mas vamos propriamente para a sua área, que é entender o negócio. A pessoa quer comprar um imóvel e ela quer comprar com bitcoins, ou ela quer vender o imóvel dela e alguém está oferecendo bitcoins. Como isso é visto, uma vez que isso é um ativo e não uma moeda? Dá para fazer isso? Não dá para fazer isso? A pessoa pode estar caindo ou não em um golpe? Explica para nós. A pessoa tem que tomar muito cuidado, independentemente de qualquer coisa, porque lidar com esse tipo de ativo é um negócio um pouco mais complicado do que simplesmente fazer uma transferência bancária. Então, quando a gente compra um imóvel na maneira tradicional, você vai ao cartório, né, prepara a escritura, revisa, etc., chega no cartório e fala assim, olha, está aqui assinada a escritura, né, essa operação ela só vai se concretizar efetivamente a partir do momento em que o dinheiro seja transferido para a minha conta. Né? O dinheiro transferido para a minha conta, a operação está concretizada. Se o dinheiro não for transferido para a minha conta, então a operação está desfeita. O criptoativo, ele depende de outras coisas. A transferência do criptoativo por uma conta onde vai ser feito o depósito daquele. Isso não acontece instantaneamente, porque apesar de ser uma operação eletrônica, etc., a transferência não é instantânea como a transferência de dinheiro hoje, por Pix, por TED, etc. A pessoa tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, é possível juridicamente fazer? É possível. E como que é possível se aquilo não é dinheiro? Porque eu pego um bem, por exemplo, um imóvel, e eu quero vender esse imóvel, no contrato de compra e venda, quem entrega o imóvel entrega um bem que não é dinheiro, e quem entrega dinheiro. E aí, quando a gente tem dinheiro que não é dinheiro, a gente, nesse contrato, tem a compra e venda. Agora, se eu tenho 2 bens e nenhum deles é dinheiro, isso não é considerado uma compra e venda, isso é considerado uma permuta. Então, na verdade, se eu compro um imóvel com uma criptomoeda, eu, na verdade, estou fazendo uma permuta de bens. Então, é possível fazer, desde que a pessoa tome os cuidados necessários para não ser passada por trás. É lógico que quando a gente fala de qualquer compra e venda, ainda mais de um imóvel, que geralmente são valores altos, a gente aconselha a você ter profissionais envolvidos no assunto, né? Tem gente que eu sei que tem o hábito de fazer, pessoas que são investidoras, mas de um modo geral, você precisa, dá para ir ao cartório sozinho, fazer algumas coisas, dá, mas você precisa, obviamente, de alguém para te instruir. Mesmo que a gente estivesse falando dessa compra com dinheiro. Se essa compra for com Bitcoin, mais do que nunca a necessidade de um profissional, não, doutor? Perfeito. Até porque a pessoa precisa verificar se o dinheiro foi creditado na carteira eletrônica dela. Então, ela vai ter uma conta em algum lugar onde ela vai poder guardar esses bitcoins. Ela pode, por exemplo, manter isso numa chamada exchange, que equivale a uma bolsa, vamos assim dizer. Hoje são bolsas informais, tá? E ela pode também baixar isso para a sua própria carteira digital, que às vezes é um pendrive ou um HD do computador, um HD externo dela. Ela pode baixar essas criptomoedas, que aí tem um pouco mais de segurança, porque para onde ela levar aquilo, está sujeito a alguém furtar aquele dispositivo, aquele dispositivo parar de funcionar, ela perde tudo. Mas é importante que ela tenha o auxílio de uma pessoa que tecnicamente entenda de informática, entenda especificamente de criptoativos, para poder verificar se ela recebeu, né, os bitcoins dela. Doutor, uma vez que a pessoa fez essa venda e ela aceitou bitcoins, vamos pensar uma pessoa que não entendia muito sobre isso, recebeu essa proposta, estudou um pouco sobre o assunto, está vendo agora que o programa falou, poxa, que ideia bacana, vou fazer isso. Ela deixa esse dinheiro, entre aspas, virtualmente guardado e na hora que ela quiser, por exemplo, teve uma alta, quero vender, ela consegue vender e resgatar, por exemplo, em real, em dólar? Como é que funciona essa questão? Consegue, sem problema nenhum. Ela consegue
resgatar em real, consegue resgatar em dólar, resgatar no exterior. Existe até uma discussão no Banco Central, no âmbito do Banco Central, se a operação feita com Bitcoin ela equivale a câmbio, né? Então é uma discussão que ainda não se encerrou, porque para mim ela não equivale essencialmente a câmbio, a não ser que tenha algumas características, tá? Mas ela pode trocar por real, por dólar, ou, se ela quiser, até por um outro imóvel, até por carros, né? Ela pode trocar por aquilo que ela quiser, desde que a outra parte aceite. Doutor, uma pergunta de uma pessoa que tem estudado, mas eu sei que muita parte do nosso público é assim como eu, é leigo, muita coisa no que diz respeito a Bitcoin. Acho que a dúvida daqueles que são mais conservadores é, corre o risco desse, abre aspas, dinheiro, fecha aspas, que o senhor já explicou para nós que é um ativo, sumir, desaparecer, deixar de valer? Olha, eu acho que a gente tem duas coisas separadas. Sumir e desaparecer, corre o risco de alguém realmente subtrair da minha carteira, né? Então, por exemplo, havia alguns dispositivos que pareciam com pendrives, que eram comprados prontos, já programados, que tinham como se fosse um cofre eletrônico lá dentro. Só que eles já eram vendidos de maneira maliciosa para a pessoa ter confiança plena. Elas transferiam aqueles códigos que equivalem às criptomoedas para esse dispositivo eletrônico, só que tinha uma porta de trás que permitia a um terceiro malicioso acessar aquela carteira e transferir aqueles códigos dali para outro lugar. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado em relação a isso, para que ela não adquira um dispositivo que seja ruim e que tenha a porta de trás e que permita que seja transferido o ativo dela para outro lugar. Então isso é uma coisa. A outra coisa é o criptoativo perder valor. Assim como, por exemplo, eu posso de repente comprar uma casa caríssima, um bairro muito chique, e naquele momento vale muito dinheiro, daqui a pouco aquele bairro sofre algum problema grande, de repente uma erosão da terra, abre um buraco e todos os imóveis ali passam a valer nada, né? Então isso pode acontecer no Bitcoin? Pode. Então, assim como qualquer ativo, ele pode perder valor naturalmente também, tá? Então não pense que é um negócio 100% seguro, porque não é, é um negócio de extremo risco. As variações de preço diárias aí, elas são bruscas. Então a pessoa que investe nesse tipo de ativo deveria ter um sangue frio para investir, aguardar e o momento certo de ter. Então, ó, Saber que ela pode perder tudo. Se o nosso telespectador às vezes ainda fica receoso com a bolsa de valores, talvez o primeiro passo não seja o Bitcoin, né? Ou no mínimo muita instrução com alguém, né? Exatamente, a pessoa tem que ter bastante sangue frio. E o que alguns dizem é que Bitcoin, apesar de poder crescer muito ainda, alguns dizem que já está numa bolha, e que se essa bolha estourar, o preço tender a cair, né? Eu já tive alunos, inclusive na pós-graduação, alunos de direito, que em outras épocas que a bolsa estava subindo bastante mesmo, né? Eu vou vender meu carro, vou vender meu apartamento, vou colocar na bolsa. Aí eu até brinco, falo assim, olha, até o porteiro do seu prédio diz que vai investir na bolsa, não é hora de investir, é hora de desinvestir. Por quê? Porque a bolha já está atingindo o mais baixo da população, isso quer dizer que a bolha vai estourar em breve. Então tem que ter um pouco de consciência de que ela pode ganhar dinheiro, mas ela pode perder dinheiro também. Se a pessoa estiver disposta a correr esse tipo de risco, tiver sangue frio, aí ela é mais que bem-vinda a investir. Agora, tem que o risco sempre existe. Existe a possibilidade de só ganhar. Sangue frio e não precisar mexer nesse dinheiro agora, né, doutor? O senhor me fez lembrar da bolha imobiliária. Eu recebi aqui na época, anos atrás, muitos especialistas falando, ela tá chegando, a bolha tá aí, a bolha tá aumentando. Quem quiser vender, venda agora. Quem quiser comprar, espera mais um pouco. E a tal da bolha veio e a gente sabe o que aconteceu com os imóveis que antes valorizavam muito e ficaram um tempão sem valorizar. Me parece que agora deu uma melhorada essa questão, mas ainda assim, ainda mais que aqui no Brasil coincidiu com a crise de muitos desempregados, crise econômica, problemas políticos. Então a gente tem que ter atenção às bolhas, né? Exatamente. O criptoativo, ele tem uma característica bastante diferente da moeda em geral, porque, curiosamente, o criptoativo ele é anti-inflacionário. Em que sentido? O governo, quando ele não consegue pagar as contas, ele acaba emitindo moeda. E essa moeda, entrando na economia, ela representa uma queda no poder aquisitivo da própria moeda, né? Então, quando o Estado não consegue pagar suas contas e acaba emitindo moeda, isso gera inflação. O criptoativo, principalmente o Bitcoin e outros criptoativos, eles têm uma escassez, ou seja, um certo número de criptomoedas que vão ser emitidas e não tem mais. E o preço desse criptoativo tende a subir, né? Então, enquanto a moeda tem uma tendência inflacionária, o criptoativo tem uma tendência desinflacionária, né? Ele tende a manter o seu valor e, às vezes, crescer de valor ao tempo. Agora, isso quer dizer que vai ser mantido o valor para sempre? Não. Isso aí, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer.
Falando em especulação, o Arthur, de Juazeiro, na Bahia, ele quer saber sobre o dono da Tesla que o senhor citou. Ele quer saber se essa é um ativo, né? Mas a gente ainda chama de criptomoeda. Tem a tendência de subir quando for lançada, de cair? Nesse momento aqui, o que a gente especula? Olha, quem trabalha muito com as criptomoedas, eles falam dos projetos, né? Eles chamam de projeto. Olha, esse projeto é legal, esse projeto não é legal, esse projeto parece ser bom, mas não sabe. Então, o que tem que ser feito é, cada criptoativo, cada criptomoeda dessa, tem que ler o white paper que está por trás, por que ele está sendo discutido. Tem coisa boa, tem coisa intermediária e tem coisa ruim, né? Então, não existe uma regra única para todos os criptoativos. Eu sei que a mãe de todos os criptoativos é o Bitcoin, e ainda é a que as pessoas procuram mais. Mas agora tem o tal de Dogecoin, por exemplo, que o pessoal tem falado muito, tem o tal do Cardano, que o pessoal fala muito. Agora, pode ser que esses também se demonstrem criptoativos ruins, apesar que até agora tem se demonstrado criptoativos bons, né? E pode ser que outros surjam, por exemplo, agora está falando muito aí do tal do criptoativo do Elon Musk, né? Vamos ver o que vai acontecer. Doutor, obrigada, Arthur, pela participação. Um abraço a todos da Bahia que estão nos assistindo. Vamos agora, para dar tempo de eu citar tudo, vamos para o Open Bank? Explica um pouquinho para a gente o que é o Open Bank, por favor. Bom, vamos lá. O mercado brasileiro, como você deve saber, é o mercado bancário brasileiro, né? Ele é um mercado extremamente concentrado. Nós temos aí um pouco menos de 200 instituições financeiras, e por instituição financeira quer dizer banco, tá? Nós temos cooperativas de crédito, que não são enquadradas na definição de instituição financeira, e outras financeiras que não são consideradas bancos. Mas nós temos no Brasil aproximadamente 180, 190 bancos ativos. Uma população que está entre 210 e 220 milhões de pessoas. População grande, e um número de bancos aí que não chega a 200. Só que dessas 180, 190 instituições financeiras, aproximadamente 4, 5, elas detêm mais de 90% de todos os empréstimos concedidos por bancos no Brasil. Então, é um mercado extremamente concentrado. E muita gente diz que o mercado concentrado ele tende a levar uma taxa de juros maior praticada pelos próprios bancos. Ou seja, a taxa de juros no Brasil é uma taxa elevada, em tese, o mercado brasileiro é concentrado. Tem estudos econométricos que dizem que isso não é 100% verdade, porque os bancos têm um custo elevado para funcionar no Brasil. O primeiro deles é a carga tributária, né? O segundo deles é a responsabilidade trabalhista, porque as empresas mais processadas na gestão do trabalho no Brasil são os bancos hoje, né? Então, isso gera um passivo trabalhista muito grande. E existe um custo, né, de cobrar os devedores que não pagam, etc. Então, tem várias coisas que vêm antes até daquilo que seria considerado o lucro do banco, né? No spread bancário. O que é o spread? O banco capta por um X, né, pagando tanto de juros para quem deposita dinheiro lá, e reempresta cobrando muito mais. A diferença entre o custo de captação e o custo de repasse é chamado de spread. E as faixas que compõem o spread bancário, né, a principal delas seria o componente do lucro do banco. Tem outras coisas que estão na frente aí. Então, existe uma dúvida se há concentração bancária ou não. Mas, no entendimento do Banco Central, a gente precisaria aumentar a competição no mercado bancário. Bom, tem uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela mudou, né, a maneira das empresas lidarem com as informações que elas detêm dos seus clientes. E o artigo 17 dessa lei diz que a informação gerada por qualquer empresa, ela não pertence mais àquela empresa. Ela pertence, a partir de agora, a quem ela se refere. Isso serve também para as instituições financeiras. Então, por exemplo, se eu tiver uma conta no banco Y, né, e depois de 10 anos tomando aquela conta, tomando empréstimo, pagando minhas contas, etc., o banco ele consegue desenvolver um perfil meu. Ele sabe se eu sou uma pessoa que tendo a pagar as minhas contas ou não tendo a pagar as minhas contas. E o resultado é que aquela informação é criada por aquele banco, mas só ele tem acesso àquela informação. Tem informação do Serasa, tem o cadastro positivo, etc., mas tem informação que só aquele banco tem. E aquele banco, com essa informação em volume maior do que os outros bancos, ele é capaz de me oferecer crédito a um custo menor do que os outros. Só que às vezes isso não acontece. Então, o Banco Central, entendendo esse problema, ele fala, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, ele diz o seguinte: olha, a partir de agora, o usuário do serviço bancário, ele pode dar uma ordem para o seu banco para que as suas informações sejam entregues para outros bancos. Então, todas as informações minhas podem ser entregues. Por exemplo, eu tenho uma conta no banco Y,
Agora ele vai entregar para o banco Z, para o banco W, para o banco X, para o banco Q, para o banco R e assim por diante. E esses outros bancos vão poder analisar aquelas informações e oferecer crédito, de repente, a um custo menor para mim, usuário, do que o meu banco original ofereceria. Então, o Open Bank é uma maneira de democratizar, né, e tentar fazer que aumente a competição no mercado bancário e também aumente, ou melhor, reduza, né, o custo da utilização do dinheiro, que é a taxa de juros praticada por banco. Tendo visto, né, doutor, que muitas pessoas são conservadoras, têm um ou dois bancos apenas com os quais trabalham, muitas pessoas um banco só, e daí estão a vida inteira com aquele banco, sempre pagaram corretamente, agora precisam, de repente, de um crédito, querem abrir um negócio, qualquer coisa, aquele banco não dá um crédito que ela gostaria. Poxa, ela queria que o outro banco, que o concorrente, de repente, soubesse o quanto ela é boa pagadora, mas ela não tinha como provar isso até então. Agora isso vai ser possível. Para simplificar, doutor, é mais ou menos isso, não é? Exatamente, para simplificar, exatamente isso. Então, a competição agora não vem pelo banco tentar desenvolver o seu próprio conjunto de informações, mas sim pegar a informação que o outro banco cria. E agora cada um que lute para nos dar o melhor crédito, né, doutor? Isso pode ser bem positivo, né? Exatamente. E no Brasil, você deu um exemplo bastante importante, no Brasil existe um problema de financiamento bancário das micro e pequenas empresas, que representam 90 e tantos por cento de todas as empresas brasileiras, né? Representam mais ou menos 60% dos empregos gerados no Brasil e representam mais ou menos 27% do PIB brasileiro. Então, quer dizer, as empresas que mais precisam de crédito, elas têm uma necessidade grande porque elas são, às vezes, empresas pequenas, que têm faturamento pequeno, etc., elas precisam do apoio do banco, aquele banco parceiro. Se o crédito existe, é um crédito escasso. É um crédito caro, né? Então, além dele ser escasso, normalmente é um crédito caro, né? E agora, com o aumento da competição nesse mercado, é capaz que as micro e pequenas empresas também tenham acesso a crédito mais abundante e mais barato. Doutor, a gente tem que caminhar para o fim, mas eu não posso deixar de perguntar do Pix. Tem um monte de gente usando o Pix sem nem ter se informado, sem nem saber direito o que é o Pix, o que isso pode ter de relação com o Open Bank. Explica um pouquinho dele para a gente. Olha, a relação não é direta, ela é um pouco indireta, mas faz parte de uma agenda do Banco Central, chamada Agenda BC, que essa agenda tem como principal foco melhorar a eficiência do sistema financeiro nacional, de um lado, e do outro, aumentar a competição entre as instituições financeiras. Porque é muito comum, surge um banco, aí vem um banco grande com aquele banco menor, né? O que o Banco Central vem fazendo é criar instituições ou formas alternativas para constituir uma instituição financeira e formas alternativas também de melhorar o serviço bancário e aumentar a competição. No caso especificamente do Pix, isso serve para afetar diretamente o mercado de cartão de crédito e de cartão de débito, principalmente já agora, nesse momento, de cartão de débito. Mas por que isso? Porque o micro e pequeno empresário, principalmente, ele usa cartão de crédito no seu dia a dia, né? E as pessoas também usam no dia a dia o serviço bancário para transferir dinheiro, né? Transfere dinheiro da conta A para a conta B, por exemplo, faz uma tag, não faz toque. Quando eu vou fazer uma compra num restaurante, vou pagar com cartão de débito, cartão de crédito, o lojista do restaurante, ele tem que pagar uma taxa para a utilização daquele serviço, que é um percentual do valor da compra. Ele tem que pagar o aluguel da maquininha ou comprar a maquininha, que é o primeiro custo. O segundo custo, ele vai efetivamente deixar um percentual da operação da administradora de cartão de crédito e, normalmente, ele demora vários dias para receber aquilo. Uma maneira dele receber hoje é antecipar aquilo que ele vai receber daqui a 30 dias, ele antecipa para hoje, só que ele vai aplicar uma taxa de desconto. Então, por exemplo, se tinha R$100 para receber daqui a 30 dias, ele, para receber hoje, ele vai receber só 90 e deixa 10 na conta do banco. E o Pix, ele vai servir para dar uma democratizada nesse sentido. Ao invés de usar o cartão, o usuário daquele serviço, daquele produto, ele pode fazer uma transferência que vai ser muito parecida com a do cartão de débito, só que ele vai transferir via Pix, que é instantaneamente e a um custo muito reduzido para o lojista, para o dono do restaurante e assim por diante. Doutor, tem muita especulação. Desculpa, tem muita especulação sobre, mas daqui a pouco o Pix vai começar a cobrar taxa também. Isso é só para dar um gostinho para a gente. A gente sabe o futuro do Pix? Olha, a impressão que eu tenho é que, e hoje já é cobrado por lojista, tá? Ou cobrado do lojista. O Banco Central, ele fala, olha, quem recebe a remessa via Pix, e essa empresa, e esse recebedor, ele é uma empresa, essa pessoa tem que pagar uma taxa para o seu banco. O Banco Central cobra do banco, se eu não me engano, é coisa de 1 centavo para 10 operações. Então, é uma taxa pequena. O banco, por sua vez, cobra do usuário, mas é uma taxa muito, muito menor que a taxa cobrada
para cartão de crédito e, no futuro, também isso vai substituir o cartão de crédito. Uma modalidade que vai surgir em breve. Então, assim, mesmo que se cobre, vai ser um custo bem menor. E hoje, como a gente tem aí muito mais fintechs do que bancos nesse mercado, então, se os bancos começarem a cobrar algo muito caro, as pessoas vão fugir para as fintechs. Então, a competição vai se acirrar aí. Pode escrever isso. Doutor, para a gente finalizar, quando a gente fala sobre essas alterações, quando a gente fala sobre Open Bank, sobre PIX, sobre melhora de crédito ou até mesmo de taxas, seja para pequenos empreendedores ou para pessoa física que vai fazer a sua compra, a gente está vendo um movimento novo por conta da mudança de direção no Banco Central ou não? Já eram propostas, já eram ideias que a gente esperava que viessem? Como o senhor vê essa questão? Olha, essa agenda BC já é uma agenda que não é do governo Bolsonaro, não era do governo Temer, é uma agenda institucional. O que a gente teve a partir de agora, que teve uma aprovação de uma lei que trata da independência do Banco Central, a tendência é que essa agenda se institucionalize ainda mais. Eu não colocaria isso simplesmente na conta do atual governo, do governo todo outro, na verdade é uma agenda institucional do Banco Central de aumentar a competição no mercado bancário. Então a tendência é que isso se perenize, sim. Não seja algo pontual, pelo menos a minha visão é essa. Até para que a gente não fique refém de governo para melhora ou não do Banco Central, né? Exatamente. Por isso mesmo que essa lei foi aprovada para dar independência do Banco Central para que ele possa implementar as medidas para controlar a inflação de um lado e dar eficiência ao mercado bancário do outro. Eu tenho que encerrar, é isso que você ia me falar, Angel? Eu tenho que encerrar, me avisaram aqui, porque eu não paro de falar. Eu sei que a gente ainda tinha muitas perguntas para fazer, mas eu quero convidar o doutor a voltar ao nosso programa, ainda que via Skype. Quem quiser entrar em contato, eu vou passar o Instagram, eu vou passar o e-mail para vocês, é isso, né? Que é marcelo@godic.low, é assim? É isso que está escrito aí, né, gente? É só esse, né? Muito obrigada, viu, doutor? Volte mais vezes, uma excelente tarde. Quando precisar, eu volto sim. Um grande Deu abraço. uma aula pra gente, a gente amou. Obrigada.